fazendo manutenção, regando. Você quer descer? Pra gente... Tá atrapalhando? Eu acho que pode ser, né? Porque eu não sei. Eu vou até checar como que tá. É assim, a periferia... O público periférico também quer comer uma alimentação boa, né? Quer comer uma alimentação de qualidade, quer mudar seus hábitos alimentares. Difícil quando o quilo da cenoura chega a custar R$15, né? Mas e se essa cenoura não precisasse viajar centenas de quilômetros e passar pelas mãos de tantas pessoas para chegar no prato? E se essa cenoura não fosse um produto? Mas qual é a solução? Também produzir algo aqui no território, trazer o bem-estar, trazer a economia do próprio local. Né? Trazer realmente a mudança, ela vem do local, vem de baixo, eu acho que não vai vir de cima. Eu sou Luísa Coelho e você está ouvindo o Prato Cheio. A gente viajou bastante para produzir essa temporada. Falou de diferentes alimentos que, ao serem transformados em produtos, tiveram impactos locais e globais. Daí, para fechar, a gente voltou um pouco e se perguntou: e quando um alimento não é produto? Para falar sobre isso, não nos deslocamos para nenhuma zona rural. Quisemos mostrar um projeto aqui da periferia da parte norte de São Paulo. O Prato Verde Sustentável nasceu como um canteiro de horta, em 2013, para atender a comunidade do entorno. Hoje, no próprio espaço, são 200 canteiros. E eu falo espaço próprio porque o modelo começa a se multiplicar por aí. A ideia, antes considerada utópica, tem chamado a atenção de muita gente. São Paulo, dos congestionamentos de carro, dos grandes eventos e aglomerações, também produz alimento, como mostram os repórteres Neide Duarte e Francisco Maffezoli Júnior. Conversamos com Wagner Ramalho, idealizador e coordenador do projeto. Porque a gente viu que a periferia estava deslocada na sua própria ilha e onde todos os impactos de mudanças, desde mudanças climáticas, desde de mudanças locais, impactos locais, ambientais, são as pessoas que mais sofrem. Ele foi morador do Jardim Filhos da Terra, onde também frequentou um CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, da Prefeitura. Quando saiu desse bairro periférico de nome tão poético, não tinha o desejo de voltar. Mas nunca esqueceu do terreno em que passava suas tardes, nos contraturnos da escola enquanto a sua mãe trabalhava. Wagner foi para a faculdade, cursou artes cênicas, gestão ambiental e geografia. E por ser um homem negro, sua experiência na academia teve seus desafios. Chegava no meio acadêmico, as pessoas nem davam ouvido, né? Eu estava ali num lugar que eram as pessoas brancas, né? Eu tinha que chegar muito, né, que mostrar uma tese, o cara olhar para mim e dar risada da minha cara, um professor, falando que era utópico, que isso nunca ia acontecer. A utopia dele ganhou corpo, ou terra, aquela lá do CCA do Jardim Filhos da Terra. Ele chegou para a administração com uma ideia. No primeiro momento, para eles foi difícil, porque eu falei assim, eu quero produzir alimentação aí para matar a fome aí de todo mundo. Eles falaram, você é louco. Vai começar a invadir, as pessoas vão começar a invadir aqui. Para convencer a Associação Mutirão, que é responsável pelo espaço, ele precisava de um projeto. Você tem que ser estrategista. Passou 6 meses, eu falei assim, eu quero fazer uma horta pedagógica com um canteiro, tal, bonitinho. E quem vê hoje os 200 canteiros não imagina o começo, com um único canteiro que por bastante tempo não deu nada, já que o terreno estava lá parado. Precisou de muito preparo do solo. Era um terreno totalmente abandonado, onde tinha resíduos de lixos, descarte de móveis, tinha colchão, pneus, né? Além dos impactos ambientais negativos, tinha os impactos sociais. O Jardim Filhos da Terra, apesar de próximo à Serra da Cantareira, tem poucos espaços verdes. O bairro é fruto de uma urbanização recente, coisa de 30 anos, e ficou conhecido como Serra Pelada Paulistana, pelo seu histórico de movimento de ocupação. Pessoas que tiraram o mato com as suas próprias mãos. Esse movimento foi iniciado pela igreja local na metade da década de 80, após a construção de um barraco à margem do córrego, abaixo da serra, para uma moça chamada Maria. A notícia desse fato se espalhou rapidamente e trouxe inúmeras Marias e Josés com histórias parecidas. Então,
a igreja liderou a busca de terra e moradia. Um terreno foi encontrado. Estava desocupado e sem uso no topo do morro íngreme e sinuoso. A estratégia de abrigar quase 1000 famílias foi desenhada em cartolinas brancas que receberam grafites e riscos com a divisão do terreno para cada família. Tudo estava organizado. Há 30 anos, no cair da noite, a ladeira foi tomada por um longo tapete de pessoas. Eram quase 5.000. Esse foi um trecho do podcast Conte Sua História de São Paulo, do jornalista Milton Jung da CBN. E foi pensando nas pessoas que compõem essa história e nas questões socioambientais desse território que começou a história do Prato Verde Sustentável. Mas como chegar nas pessoas? Como chegar no seu Zé, como chegar na Dona Maria, como chegar num pedreiro, na dona de casa, numa empregada assim, doméstica? Como chegar a a sustentabilidade meio ambiente? A gente pensou através da horta, né? O que é plantado ali, em primeiro lugar, vira comida para crianças e adolescentes frequentadores dos serviços públicos que funcionam no terreno. Além do centro para crianças e adolescentes, existe um centro para a juventude e uma creche. Talvez o único lugar que eles vão ter essa alimentação talvez seja aqui. Ou se não, até mesmo aquela primeira alimentação, a segunda alimentação que eles vão almoçar e talvez nem jantar, não vai ter janta em casa. A gente tem muitas pessoas que têm déficit muito, aquela fome crônica, né, que a gente fala, né? Você gosta de comer dessa horta, Rafael? Peixinho, salada e beterraba e o alface. O alface. E o espinafre. Alecrim. Aí, aqui nessa parte de baixo eram tudo mato. Isso, quem foi que plantou? Eu e Jorge. Existe também uma rede de 30 clientes que compram o que é chamado de kit agroecológico. Além desse público, o Prato Verde tem parceria com a UBS do bairro, que identifica e indica pessoas para pegar gratuitamente um kit a cada 15 dias. O Wagner fala que 70% do que é produzido acaba indo para doação. E durante a pandemia, foram 30 toneladas de alimentos da horta distribuídos junto com cestas básicas para a comunidade. Então, a ideia nossa é produzir alimentos, sim, mas só que o terreno não vai conseguir matar a fome de milhares de pessoas, né? Mas sim levar essa educação e aonde que ela possa produzir na própria casa, né? Pode levar sustentabilidade na sua própria casa. Seria cruel colocar toda essa missão numa pessoa e num espaço de terra tão pequeno para o tamanho de fome que existe, não é? Por isso que o Prato Verde não se encerra na horta em si. Através da horta, a gente consegue levar uma educação ambiental, educação alimentar para esse público, né? Porque aí eles vão criar uma diáspora do cultivo. O Wagner fala que é uma ideia que precisa ser multiplicada. Ele lembra que muitas vezes é tanto impacto na periferia que as pessoas acabam perdendo parte de sua identidade. E a horta vem como um resgate. Às vezes são pessoas que tiveram um passado difícil na zona rural e até rechaçam a ideia de plantar e colher para comer. Eu reciclar meu resíduo, eu captar água da chuva, eu poder plantar, isso eu já fazia antes na minha cidade, né? No interior de São Paulo, no nordeste do país, no norte do país, eles já faziam. Tudo isso pode ser ressignificado. A tal da sustentabilidade não vem encaixotada e pronta. Ela é parte da prática. Né? Você leva uma educação ambiental, que é uma coisa bem mais simples, bem mais prática, né? Que é na prática, né? De forma muito mais assertiva, né? Que você ficar lá, levar na academia e falar de sustentabilidade, se afastando cada vez mais desse público. O espaço conta com captação de água de chuva, composteira, minhocário, biodigestor e agora o próximo passo é construir uma cozinha comunitária. Para isso acontecer, eles colocaram uma meta financeira e ampliaram os serviços. Passaram a oferecer consultoria para empresas privadas.
A gente deu uma assustada quando Wagner contou para quem é o trabalho atualmente. Você vai saber depois do intervalo. Sabe por que é importante apoiar o Joio em anos de eleições? Porque os temas que nós investigamos serão centrais para a gente decidir o futuro do Brasil. Já em 2018, nós fizemos reportagens mostrando que a fome seria parte do projeto político de Jair Bolsonaro. De lá para cá, nós sempre tratamos a fome como resultado de escolhas estruturais. Mostramos como o desmonte dos estoques estratégicos de alimentos e de políticas públicas colocavam o Brasil numa situação vulnerável. Nós também apontamos as relações entre agronegócio, inflação e fome. Publicamos livros sobre o assunto, fizemos episódios de podcast. Para seguir nessa toada, a gente precisa da sua ajuda. Entra lá no site do Joio e conhece o Sementeira, nosso programa de apoiadores. O iFood, que a gente cita em várias matérias do Joio, está construindo hortas em bairros periféricos. E chamou o Prato Verde para levar essa expertise que desenvolveram nos últimos anos na região do Jaçanã até outros lugares, como Osasco. A gente precisa sobreviver, porque sem isso a gente não consegue andar com a nossa própria perna, né? Como é que a gente vai fazer a vivência ecológica se a gente não tinha nenhum banheiro para as pessoas utilizarem? O que o Prato Verde faz nesse serviço é não deixar que a horta seja apenas um espaço de terra plantado, mas que ela faça sentido para cada comunidade onde será instalada. Eles chegam lá para entender o que aquelas pessoas querem e precisam. Quando você faz só uma horta, ela não sustenta, ela morre, né? Porque, você não sabe da necessidade daquela comunidade, o que ela está precisando, né? Você leva lá, vou fazer uma horta, mas se você não criar uma cultura ali de cultivo, uma identidade, a horta acaba estragando. E a gente concorda com o Wagner quando ele fala que o buraco é profundo. A gente vive num país, né, que é um sistema capitalista. Criando a nossa própria sustentabilidade econômica, a gente volta, né, agora a gente não precisa mais, a gente consegue vender nosso produto só para as escolas, para as empresas, assim, e aí um pensamento. Mas enquanto esse momento não chega, a gente tem que prestar serviço para isso. Quando a gente soube dessa parceria, ficou pensando, e agora? Como a gente vai abordar essa questão do iFood? Não dá para fazer merchan gratuito para uma empresa que tem muitas questões problemáticas em diferentes âmbitos. A gente está gravando esse episódio na semana em que foi publicada pela agência pública a reportagem A Máquina Oculta da Propaganda do iFood, que mostra como a empresa produziu conteúdo não assinado por meio de agências contratadas para desmobilizar o movimento de entregadores. Mas também não dá para deixar de lado essa parte da história do Prato Verde, que é importante na trajetória do próprio projeto e dos nossos tempos. Afinal, isso mostra a dificuldade gigantesca que existe para que um alimento não vire produto. Num mundo regido pelo consumo, não está nada fácil criar relações que não envolvam dinheiro. O Prato Verde já passou por maus bocados. Todo mundo sabe que é muito difícil manter um projeto durante períodos de dificuldade econômica, ainda mais na periferia. Isso me faz lembrar de uma experiência que tive numa grande redação jornalística em 2014. Eu propus uma pauta sobre um movimento que reivindicava um território cheio de gente, de cultura e de nascentes, contra a construção de um condomínio. Ele era e continua sendo o único espaço de lazer para os moradores daquele bairro no extremo sul de São Paulo. Também é um lugar importante no quesito meio ambiente, já que é terra de manancial. Nessa época, a cidade vivia uma crise hídrica. Mas o que eu ouvi do meu editor foi: periferia, Luísa? Quem quer saber de periferia? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Isso ficou marcado e certamente é uma pergunta importante para a gente se fazer o tempo todo. O racismo ambiental, um fenômeno que a gente já tratou nessa temporada, no episódio sobre a palmeira Jussara, acontece também dentro das cidades. Se você olhar no mapa acima, né,
no Google, você vai ver uma área cinza e só aqui verde aqui no meio. Porque a densidade demográfica é muito grande, né? E aí você vê aí as pessoas morando em casas onde são mini prédios, né? 12 famílias, 6 famílias. Então, assim, muitas pessoas, não tem mobilidade urbana, não tem calçada. Se você andar por aí, né, as pessoas elas acabam andando na rua e os carros acostumando com isso tudo, né? O Wagner fala que é preciso investir em projetos que surjam na periferia. Se tiver um subsídio, né, que vem com algo público, seria interessante, mas não que seria um projeto de 1 ano, 2 anos, mas ser uma política pública mesmo, né? No próprio CDHU tem um espaço para a horta, onde que vai pegar algumas pessoas ali, né? Eles falam várias casas onde que não tem nenhum campo verde. E aos poucos, o projeto que ele criou vem trabalhando para impulsionar isso. Então, o Prato Verde vai muito mais além, assim, de cultivar, isso que eu estou falando. A gente busca políticas mesmo, públicas para uma periferia, assim, né? A gente busca algo que tenta suprir, assim, a grande maioria das necessidades de um povo periférico, que a maioria são pretos e mulheres solos, né? E, né, são mães solos aí trabalhando, desempregadas aqui na periferia. O Prato Verde está criando oportunidade para as pessoas pretas aqui das periferias. Então uma educadora, né, ambiental que seja pessoa preta, uma nutricionista preta, um contador preto. Na volta do intervalo, a gente conversa com outra pessoa que faz parte do cotidiano do Prato Verde Sustentável. Você pode ajudar o Prato Cheio a ser cada vez melhor. Vá até o nosso site e conheça o Sementeiro, nosso programa de apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você tem acesso a descontos em livros, restaurantes e muitas outras coisas. Nossos projetos também têm o apoio da CT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da Fundação Heinrich Böll. E daqui é o quê? Esse aqui, Angeli Teixeira de Souza é mãe de 3 filhos. Parece Novalgina. pra fazer o quê? É para fazer chá. Aí esse aqui... Igual de árvore de Natal. Isso, é igual de árvore de Natal. E a gente tem também a menta. A menta qual que é? A menta é essa aqui. Um deles é Rafael, que aparece perguntando o nome das plantas. É a canelinha, que é para articulação. É de fazer chá também. Bom, meu nome é Angeli. Em 2020 eu fui dispensada do trabalho. Assim, quando veio a pandemia, eu trabalhava como auxiliar de cozinha. Quando eu vim, foi extremamente pelo dinheiro, não vou mentir. Eu estava necessitada em casa. Eu jamais imaginei que, mudaria a minha vida, como realmente mudou. No trabalho anterior, ela pagava uma pessoa para cuidar das crianças em casa. Depois de uma conversa, começou a levar eles junto com ela. Eu aprendi a conviver com meus filhos, coisas que eu não tinha. Até então, eu só trabalhava e via meus filhos à noite. E aqui, eu aprendi a cuidar dos meus filhos. Hoje, eu consigo ter essa flexibilidade de cuidar dos meus filhos. Eu posso trazer eles. Em casa, a alimentação também mudou. Meus filhos não comiam verdura, porque também, por uma coisa de alimentação, para a gente comprar verdura, fazer em casa, fazia tudo que era mais fácil. Um peixinho. Meu filho adora. Ele vai comer carne, ele não é muito, né? Mas se eu fizer isso aí, eles vão adorar. No Prato Verde, Angeli é responsável pelos canteiros. Ela deixa tudo pronto para receberem as mudas. Além disso, é educadora ambiental e uma vez por semana acompanha as crianças do CCA, do CJ e da SEI nas atividades de horta. Aí a gente faz o plantio com eles, ensina, mostra para ele algumas plantas medicinais, alguns chás, algumas verduras que eles gostam. Aí uma vez por mês a gente faz a colheita com eles, acompanha e ensina eles a fazer todo o processo, desde a adubação até o processo de plantio, de rega, também de fazer a forração para proteger a horta também, a gente ensina para eles. Angeli concluiu o ensino médio. Porque assim,
Eu sou educadora ambiental, gente, mas eu não estudei. Até você conseguir falar assim, não, você tá ensinando para alguém, você tá ensinando para uma criança, para um adolescente. Ela é natural de Minas Gerais e sempre morou na zona rural. Você consegue voltar à memória, lembra coisas que você já tinha esquecido há um tempo, que tem muitas coisas que a gente, talvez pela correria, a gente acaba esquecendo ou talvez não queira lembrar, né? Também foi moradora do Jardim Filhos da Terra e hoje vive no Tremembé, bairro próximo. Quando você fala para alguém, a pessoa fala assim, sério, aqui pertinho, e eu não conhecia, nossa, que legal. E elas vêm ver, elas vêm conhecer. Tem muitas pessoas que eu pego o ônibus, eu falo, ela fala, nossa, eu vou lá. E você vê depois elas vindo e você vê a reação das pessoas, isso que é bom. O lugar é realmente especial. A primeira vez que eu fui lá, antes da pandemia, eu fiquei maravilhada e querendo muito voltar. Fica no alto de um morro e dá uma vontade de ficar ali sentadinha olhando a cidade lá embaixo, o avião passando. Eu acho que o melhor de tudo é isso, é quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, eu posso usar, eu posso fazer isso, eu posso vir ajudar, eu posso vir mexer na terra? Pode vir mexer na terra. E elas vêm, assim, você vê a alegria que as pessoas vêm, elas trazem as verduras para fazer as folhas, o pó de café para fazer o adubo. Enquanto a gente conversava, bateu um vento de chuva e várias pétalas amarelas saíram voando pelo céu. Parecia uma dança. O cenário aqui é ótimo. As florzinhas. Não, E pensar que ali era um terreno baldio. Ali, onde tem a taioba ali, era lixo. Veio uma pessoa, plantou, falou, gente, isso aí não vai dar nada. Não, ficou lindo. Parece um jardim de coração, coisa mais linda. Então, quem tava ali já não joga mais lixo. É com uma imagem do Jardim de Coração que a gente fecha esse episódio e a 5ª temporada do Prato Cheio. Para mostrar que não precisa ir muito longe para enxergar problemas, e nem soluções. As cidades estão crescendo, os desertos alimentares estão por toda parte, vários nas periferias das cidades, a fome voltou a ser crítica, e o que a gente faz com tudo isso? Um estudo do Instituto Escolhas concluiu que a produção de verduras e legumes dentro e ao redor da região metropolitana de São Paulo poderia alimentar 20 milhões de pessoas. Isso é quase toda a população local. A gente vai aparecer na televisão? Não, esse não é na televisão, é na internet. A pesquisa desse episódio foi feita por mim, Luísa Coelho, que também sou responsável pelo roteiro e pela narração, além da produção da temporada, ao lado de João Pérez. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Brenda Vidal e Amanda Flora, e o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. Obrigada por ter ficado até agora e até breve.